Seja muito bem-vindo ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. Vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje então com a Chelly Koenig, empreendedora, empresária. Chelly, seja muito bem-vindo ao Empodera Mais. É um prazer te ter aqui. Te apresenta para o nosso público. Primeiramente, obrigada pelo convite, Andréia. Me sinto muito honrada em estar aqui nesse programa. Então, sou arquiteta e urbanista, Chelly Koenig. Sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos, tenho escritório de arquitetura em Cachoeirinha, sou cristã, empresária e empreendedora. Que maravilha, Chelly. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre network e empreendedorismo. Conta para nós no teu ramo de empresária, no dia a dia, nos negócios, como é que tu lida com isso? Conta para nós um pouquinho como é que funciona o network na tua vida. Então, todo empresário, empreendedor, ele precisa ter um momento de networking, né? Quem não aí participa de um ou mais grupos de networking? Eu, por exemplo, participo em torno de 5 grupos de Nossa, que networking, legal. né? Porque o empresário, o empreendedor, ele tem que estar se relacionando. E o networking não é só sobre fazer negócios, e sim sobre se relacionar. Como diz a nossa amiga Fabi Carvalho, né? Às vezes tu faz um encontro de networking e faz aquela pergunta: quem veio aqui para comprar? Quase ninguém foi para comprar, mas todo mundo está ali para vender. Só que não é sobre isso. Networking é sobre se relacionar. E se eu tivesse que sugerir um grupo de networking para tu te relacionar de maneira efetiva, esse grupo é o BNI. E o que seria o BNI? Conta para nós um pouquinho, para nós entender mais um pouquinho como é que Sim. funciona, né? Business Network International. É a maior rede de organização desse mundo do network. Um grupo com metodologia efetiva sobre referências, ele já existe no mundo há mais de 40 anos. Foi fundado pelo visionário Ivan Misner e hoje, pelo mundo todo, muitas pessoas fazendo negócio e aprendendo sobre como fazer negócios nesse grupo com metodologia de referência, onde o principal valor é o Giver's Gain. O Giver's Gain nada mais é do que plantar para colher, que é o que a faz gente já todo sabe. sentido, E faz né? todo sentido. É o ganho do doador. Então, quanto mais tu ajuda, né, o teu colega a fazer bons negócios, esse retorno vem para Naturalmente ti vem, naturalmente. naturalmente. Então, esse é o BNI. Que maravilha! E como é que surgiu aqui no Rio Grande do Sul? Eu fiquei sabendo, né, como participo também do grupo, que está numa expansão incrível. Conta pra gente um pouquinho dessa história vindo para o Rio Sim. Grande do Sul. Então, é um fato muito curioso, né? Porque o BNI, ele já existe no mundo há 40 anos. E ele chegou no Rio Grande do Sul há apenas 3 anos. O Nossa, gaúcho custou um pouquinho, parou lá em Santa Catarina, e o gaúcho custou um pouquinho, né, a entrar nessa metodologia de networking de referência. Mas ele se expandiu rapidamente. Hoje, então, o Rio Grande do Sul está com mais de 20 grupos já criados, fora alguns ainda em formação, né? Então, são reuniões estruturadas, né, que segue o mesmo protocolo nível mundo, onde os membros fazem lá as anotações de pedidos de referência que cada empresário está pedindo naquele momento, né? Então, não é sobre um encontro de networking apenas para um cafezinho. É muito além com disso. propósito, né? Já vai com uma intenção de Exatamente. fechar negócios. É muito além de uma troca de cartões, né? Nessas reuniões, que elas são semanais, a gente aprende como fazer negócios, a gente aprende mais sobre o que implementar nas nossas empresas, aprendendo com os empresários ali presentes, né? Interessante também entender que não existe cadeira repetida, né? Então, se tem uma arquiteta com projetos arquitetônicos, é apenas uma arquiteta com projetos arquitetônicos, e com isso nós temos ali uma rede de relacionamento bem ampla para estar trocando mais
sobre os nossos negócios. E uma cadeira exclusiva, né, então não repete e a gente pode estar fazendo essa referência, né, para todos os colegas de diversos serviços, essa troca, que também, tem muito reconhecimento, visibilidade, é bem legal, né, esse formato Exatamente. também, né. Eu digo assim que estar no BNI nos traz muitos benefícios, né? Além do aprendizado contínuo toda semana, né, com grandes empresários, dessa visibilidade, né, da credibilidade que a gente adquire diante aqueles membros. E um dos benefícios, né, então, é estarmos ali numa reunião onde podemos dizer que temos um setor de vendas do nosso escritório, né, habilitado, entendendo sobre o nosso negócio e anotando o nosso pedido de referência para trabalhar nesse pedido de referência durante a semana e nos conectar com as suas redes de relacionamentos, né? Então, existe uma matéria na Forbes que cita, né, que os 90 minutos mais importantes da tua carreira podem estar numa reunião de BNI. Que maravilha. Saber fazer um bom pitch, né, saber falar em pouco tempo o que significa o teu negócio, e até para isso tem uma metodologia, né. Perfeito, é importante falar sobre o pitch, que é o que a gente faz toda semana. Então, dentro da metodologia, nós temos 30 segundos para falar o nosso nome, o nome da nossa empresa, do nosso negócio, o que fazemos, e a gente já cola ali junto o pedido de referência para que o nosso colega vá em busca dessa referência e trabalhe conosco, né, o desenvolver do nosso trabalho. Tchely, e tem algo que tu gostaria de pontuar da diferença do BNI que fez na tua vida nessa trajetória já? Com certeza. O meu crescimento pessoal, de maneira bem significativa. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu sempre tive pânico de falar em público. Olha. Pânico de segurar o microfone e falar sobre o meu negócio. E o BNI me desafiou, né, de maneira grandiosa, porque o meu primeiro cargo, inclusive no BNI, foi como vice-presidente, né? Então, a primeira mulher vice-presidente de uma rede de networking mundial e o primeiro no Rio Grande do Sul. Nossa, que Então, fantástico. isso foi um desafio gigante, pegar o microfone, né, junto com a mesa com o presidente e a secretária e representar o primeiro grupo de BNI no Rio Grande do Sul. Então, para mim foi um desafio pessoal assim grande e confesso que hoje eu até gosto de me apresentar, pegar o microfone Sim. e falar. Então houve sim esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento pessoal, profissional. Sem dúvida, um crescimento profissional extraordinário, qualidade, de né? qualidade, porque ali nós estamos com empresários, né, que têm muitos cases de sucesso ou trocas que a gente pode estar fazendo semanalmente. Então, faz muita diferença um empresário estar num grupo de network efetivo, com metodologia, como o BNI. E também as relações, né? Porque como a gente está semanalmente com esses colegas empresários, a gente vai criando vínculos, né? Vai Exatamente. aprofundando, vai conhecendo mais e podendo conhecer o empresário e mais a fundo a pessoa, o que facilita também a fazer referências, né? E como é que funciona também essa rede de apoio entre os membros? Ótima pergunta. Dentro da nossa metodologia BNI, nós temos as reuniões de 1 a 1. Nessas reuniões, nós estamos ali frente a frente com o empresário, contando um pouco mais, né, de uma maneira mais profunda do que um pitch de 30 segundos, o que é o nosso negócio, e ouvindo o que é o negócio do colega. E assim a gente consegue trocar experiências, né, e fazer boas referências um para o negócio do outro. Nas enchentes, claro que as reuniões não puderam acontecer, mas os grupos BNIs, numa força total, estiveram bem engajados em fazer todo o apoio, né, àqueles que foram afetados, aos membros, ou às comunidades, né, mais pobres, ou os mais afetados. Então, teve todo um apoio físico e aporte também financeiro para que todos pudessem, de alguma maneira, né, se sentir acolhidos, né, pelos grupos e, assim, superarem esse momento das enchentes.
bem como na pandemia, né? Na pandemia, um dos valores do BNI, que é tradição e inovação, se aplica na pandemia. O BNI, ele tem pela metodologia que todas as reuniões devem ser presenciais, né? Para que elas sejam mais efetivas. Mas na pandemia, isso não poderia ficar acontecendo, né? O presencial não era uma opção. Porque era um isolamento necessário, né? Exatamente. E rapidamente o BNI, né, conseguiu formar ferramentas para que todos os grupos do mundo pudessem ter as reuniões online. Então, é tradição e inovação dentro do BNI. Realmente é um grupo muito forte, com bastante bases, né? Que traz realmente um direcionamento de negócios, né? E Exatamente. empatia também. Então, acompanhe um pouquinho de como é que funciona as reuniões do BNI. Hoje nós estamos completando 100 reuniões e já atingimos a marca de 12 milhões em negócio fechado. O BNI, ele é meu principal captador de clientes. Eu não tenho nenhuma outra forma de captação a não ser via BNI hoje. Pois no BNI nós temos diversos indicadores, KPIs, onde a gente percebe a performance de cada empresário e empresária que entra nesse grupo. 4.720.93 em negócios fechados. O empresário, normalmente, ele é muito solitário. O empresário, normalmente, nós não temos com quem conversar no dia a dia. E aqui nós somos, hoje, no nosso grupo, 55 empresários. Então, eu posso conversar com 55 pessoas. Você começa a se conectar com pessoas, empresários, empresárias, empreendedores e empreendedores que realmente podem contribuir para o crescimento dos nossos negócios. No BNI nós fazemos o nosso pitch de maneira muito rápida, né, de 20, 30, 40 segundos, e isso faz com que eu tenha um poder de síntese maior para explicar o que eu faço, facilitando a comunicação com as pessoas. Hoje, para todo empresário que quer que sua empresa tenha um crescimento em vendas e principalmente consiga ter uma forma diferenciada de organizar seus negócios, o BNI é importantíssimo e eu recomendo muito que venham conhecer, participar de uma reunião e fazer parte desse grupo muito bom. Convivemos com pessoas que nos fazem querer cada vez mais. Como existe uma frase que diz, esteja com os melhores. E é o que nós temos aqui. Uma salva de palmas para essa reunião 100. Tchely, e já que estamos falando sobre BNI, network, como é que é o teu pitch lá no BNI? Então, é legal falar de pitch, né? Porque no BNI a gente tem que estar sempre aperfeiçoando o nosso pitch e esse pitch acontece em 30 segundos. Então, eu vou praticar aqui o nosso pitch do BNI. Olá, sou Tchely Koenig, arquiteta das estrelas, como dizem aqui, e nós do Koenig Arquitetura há 18 anos que projetamos sonhos. Projetos completos, do alicerce ao telhado, até o último detalhe do vasinho com planta. E hoje peço como referência aquele seu amigo corretor de imóveis. Esse é o meu pitch no BNI. Que legal, bem claro, né? Bem claro. E aí os membros vão anotar lá corretores imobiliários e vão trabalhar nessa rede de contato para me oferecer nos próximos dias. Conta para nós um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre o escritório, como é que funciona? Então, faz 18 anos que eu tenho escritório de arquitetura em Cachoeirinha. Nós trabalhamos com 3 frentes. Projetos arquitetônicos para obra, onde a gente entrega projeto elétrico, hidráulico e estrutural. Projeto de interiores, então a gente decora essa casa. E projeto de paisagismo. Então, são essas 3 frentes que o nosso escritório atende. O nosso carro-chefe são os projetos arquitetônicos residenciais, que é o projeto dentro do condomínio, né, quando o cliente adquire um terreno e a gente, então, junto com aquela família, sai
e estruturando toda a realização desse sonho da casa própria. Mas nós também entregamos projetos comerciais, então a gente faz projeto de loja, projeto de clínicas médicas, clínicas odontológicas, projetos para o construtor investidor, né, que quer construir um pavilhão, uma loja ou até mesmo uma casa para vender como forma de investimento imobiliário. Então, a gente atende tanto a arquitetura residencial quanto a comercial. Que maravilha. E vocês ficam localizados em Cachoeirinha, né? Isso, na cidade de Cachoeirinha, né? Faz 18 anos que eu montei lá em Cachoeirinha o escritório, mas a gente não atende só a Cachoeirinha, né? Sim, toda a região. Então, a gente faz projetos em condomínios em Gravataí, em Porto Alegre. A gente atende o litoral também, estamos com alguns projetos em Xangri-Lá, Tramandaí, Imbé. A gente também faz projetos um pouco além, em Garopaba, né, em Santa Catarina. Então, hoje, com o digital, não existe distância para entregar um projeto arquitetônico. Que maravilha. Tchely, e como é que funciona os processos no teu escritório, as pessoas envolvidas? Então, eu tenho uma equipe, né, junto comigo, tenho mais 3 meninas me auxiliando nessa parte de projetos, tanto de projetos interiores quanto projeto arquitetônico. Cada uma, então, é madrinha de um projeto e vai estar ali assessorando o cliente juntamente comigo até o final, né? Eu costumo dizer que a gente fica à disposição do cliente por mais de anos, né? Então, a gente fica ali cuidando dos mínimos detalhes de todo aquele projeto. E temos também a parte do projeto elétrico, hidráulico e estrutural, que são os meus meninos. Então, as meninas cuidam daqueles detalhes mais fofos, como eu costumo dizer, e os meninos dos detalhes mais pesados, né? Sim. Essa é a minha equipe. Tchely, e me conta, tem algum projeto com alguma curiosidade que tu queira nos relatar? Então, seguidamente aparece assim, né, colocações bem exóticas dos clientes que querem algo específico no seu projeto. Mas eu tenho uma casa no litoral norte que toda ela tem tema, né? A família, que gosta de viajar muito, pediu para que cada uma das suítes fosse temática. Que legal! Então, eu tenho a suíte que é a menina que queria que fosse da Indonésia, então ela tem toda a temática da Indonésia. Tem a suíte do menino, que curte jet ski e praias, então ele tinha a suíte, tem, né, a suíte da Califórnia e uma foto dele no campeonato de jet ski, e ainda pediu para incluir uma porta corta-fogo, né, uma mistura de pedidos, né? E todos os pedidos foram atendidos. E a suíte do casal, que gosta muito da Itália, então queria que a suíte tivesse o tema de Toscana. Então a gente estudou Toscana, estudou Indonésia, estudou Califórnia e montamos as suítes, né? Os dormitórios e os banheiros temáticos. E foi um sucesso na hora da apresentação do projeto 3D, porque daí a gente fez o projeto 3D com todas essas informações, esses detalhes, né, da temática que cada um dos moradores nos pediu. E quando a gente fez a apresentação desse projeto 3D para cada um deles, o projeto foi aprovado de primeira. Então, não foi um projeto que a gente teve que refazer algum detalhe, mudar algum pedido, porque ele foi muito bem estudado e atendeu a expectativa e o sonho daquela família. Que lindo! Os projetos são sobre isso, né? São realizações de sonhos, onde a gente coloca o que a gente gosta, né? Deixa o nosso lar com a nossa cara. E esse é o diferencial, né? De ter um acompanhamento com um escritório competente para trazer esta realização através de um projeto bem detalhado. Claro. Muito legal, Tchely. Conhecer um pouquinho mais, né, do escritório de arquitetura. Eu vou aproveitar esse gancho para pedir para vocês acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre a Koenig Arquitetura. Eu cumpro o meu propósito usando o meu dom para ajudar as pessoas no seu bem mais valioso, a família no lar. Porque lar não é apenas um espaço, um lugar. Lar é onde as histórias acontecem, onde nossa essência repousa, onde o coração
fica. Quando alguém confia que posso criar esse ambiente, eu não entrego só um projeto, entrego presença, cuidado, escuta. Entrego a alma do que é morar bem. Um ambiente propício para quem ama tempo de qualidade. Um lugar para desejar voltar. Um ambiente que gera vontade de estar lá com quem se ama. E o brilho no olhar no final de cada projeto me faz ter certeza de que valeu a pena. Koenig Arquitetura, criando projetos para você construir o seu lar. Tchely, e conta para nós o que mais te motiva, te inspira a trabalhar com arquitetura? Então, a gente trabalha com um dos bens mais preciosos, né, que é a família no lar. E atender às suas expectativas, suas vontades, seus sonhos, suas necessidades, ver isso se transformando em realidade e o brilho no olhar daquele cliente que confiou em nós, para tudo isso não tem preço. Então, o que me motiva, sem dúvida, é o brilho no olhar daquela família que confiou em nós. Com certeza. E se tu pudesse deixar uma mensagem hoje da nossa entrevista para o público que está acompanhando, o que tu diria? Eu costumo dizer que o segredo do sucesso é saber ouvir. E eu digo que é saber ouvir desde quando tu é pequenininho. Teu pai, tua mãe. Saber ouvir bons amigos. Saber ouvir uma boa rede de relacionamento. Saber ouvir a voz do Espírito Santo quando te diz que tu deve recuar ou acelerar. Então, o recado que eu deixo é saber ouvir. Esse é o segredo do sucesso, na minha opinião. E estamos nos encaminhando para o final, Tchely. Foi um prazer te receber aqui, um prazer mesmo, uma honra, uma mulher empoderada, empreendedora de sucesso. Eu gostaria que tu deixasse, então, as tuas redes sociais para o público que queira te acompanhar teu trabalho. Então, o prazer foi meu, Andréia, com certeza. Nas redes sociais, tem o Instagram do Koenig Arquitetura, que é @Koenig_Arquitetura, e o Instagram da Tchely, que é o @TchelyKoenig. Prazer. E esse foi mais um Empodera Mais e eu espero vocês no próximo episódio.